Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, pessoal, nesse canal nós tratamos economia como ciência, porém hoje nós vamos continuar tratando economia como ciência, mas eu quero falar de uma coisa muito interessante que eu já trabalhei nesse setor e eu acho interessantíssimo que são transações internacionais. Desde que houve a revolução das criptomoedas, entre 2017 para frente, houve alguns precalços, né? As fraudes que teve nos Estados Unidos, esse tipo de coisa, mas as criptomoedas têm um potencial de que as pessoas não se atentam, principalmente esse pessoal que só vive falando Bitcoin sempre para cima por causa da M2, toda essa baboseira, que é a capacidade do blockchain de revolucionar os pagamentos internacionais. Nessa seara também, desde 2021, né, 2021, 2022, agora não me recordo, quando a Rússia inicia as hostilidades contra a Ucrânia, muitas pessoas vêm dizendo que os BRICS podem causar o fim do dólar. Eu já fiz um vídeo nesse canal semana passada falando que a desdolarização é impossível da forma que vocês estão falando, e ali eu trato bem de microfundamentação econômica, falei até da controvérsia de Cambridge, que é um vídeo muito denso para de monetária, de origem do valor do dinheiro em si. Deem uma olhada naquele vídeo. No vídeo de hoje, eu vou tratar do seguinte, que vocês devem ter ouvido falar que o BRICS Pay foi lançado e já tem o aplicativo. Eu até tentei fazer o registro, né? Como vocês sabem, eu moro na Armênia, eu tenho ligações bem ligadas com pessoas russas, né? Pessoas que têm cidadania russa. E como eu sou brasileiro, eu falei, pô, eu vou testar isso aí e vou mandar R$ 100 aí do Brasil para a senhora Léo e vamos ver para transformar em rublo. Não é tão simples assim, viu, gente? É meio chato. Tem que passar por KYC, no fim é uma operação cripto. Eu vou mostrar, eu vou falar para vocês depois. E eu olhei aquilo ali, como eu já disse para vocês, eu tenho experiência em setor de transações internacionais. E por que eu comecei a falar de cripto? Essa ideia de que o BRICS Pay pode substituir o sistema SWIFT é um pouco estranha. Por quê? Se você analisa o BRICS Pay, ele nada mais é do que uma crypto exchange. O que o sistema BRICS Pay utiliza é a blockchain. É uma coisa que essas grandes corretoras internacionais de criptomoeda, nominadamente a Cripto, a Coinbase, a Binance, todas essas grandes corretoras internacionais que são cross-border, elas fazem a mesma coisa. Elas fazem a mesma coisa. Porém, o ideal delas não é a transação, porém, elas podem ser utilizadas para a transação internacional e, eficientemente, os reguladores internacionais tentam coibir esta alternativa que elas permitem. O BRICS-Pay, porém, ela opera como uma crypto exchange, uma corretora de criptomoedas, porém focado para transações internacionais. Como funciona o BRICS Pay? Você pega, faz o seu registro e passa por KYC, né? Você tem que fazer o registro, ou seja, o BRICS Pay, você tem que se registrar dando seu documento, seu telefone, seu e-mail, tudo isso, e você vai ter acesso à sua conta no aplicativo. Nessa conta no aplicativo, você sendo brasileiro, você pode fazer um Pix. Você pode carregar a sua conta com cartão, né, de crédito, eu não tentei de débito, né? E você carrega a sua conta. Você carregando a sua conta, você vai ter um saldo. Um saldo. Que está, o aplicativo até mostra, você pode escolher a moeda ali que ele vai mostrar o saldo, e o saldo vai estar em reais com conversão para rublo, tá? Inclusive o aplicativo está em inglês e em russo. Você pode escolher as duas línguas. Está disponível em inglês e em russo, porém, quando você vai colocar as moedas ali, você pode escolher uma variedade, inclusive, de moedas que não estão nos BRICS, né? De países que não estão nos BRICS. Ali, como é que funciona? Você deposita o seu dinheiro via Pix, via cartão, e você vai ter um saldo que ali vai me aparecer em reais, R$ 100. Eu quero mandar para dona Léo, que tem documentação da Rússia. E tem ali na Rússia, tem seus bancos, tem tudo ali. Eu vou mandar para ela R$ 100 ali, porque ela vai fazer uma conta no BRICS Pay e eu mando pelo número de conta dela, como se fosse uma chave Pix.
certo? E eu mando dentro do aplicativo, eu mando para ela. Ela vai receber esses R$ 100 e agora esses R$ 100 pertencem à conta dela. O que ela pode fazer com esses R$ 100? Ela pode utilizar no comércio ali, que no próprio aplicativo mostra que ainda não há lojas disponíveis para pessoas físicas, né? Eles falam que eles já estão operando com pessoas jurídicas, né? Entre empresas. Muito bem. Mas a Dona Léo não é uma empresa. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai sacar esse dinheiro para a conta dela, utilizando o sistema Pix russo, que é o sistema de pagamentos da Rússia para cair na conta do VTB, na conta dos bancos russos ali, que a pessoa tem a ter. Então, você vai fazer a operação em que vai se retirar dessa conta da BRICS-Pay o equivalente a esse saldo que se tem, só que em rublos. Em rublos, entrando no sistema bancário russo. Ah, Léo, mas veja, isso é muito bom porque você conseguiu mandar dinheiro do Brasil para a Rússia. Você pode arrumar também uma pessoa na China, na Índia ou em outro país que aceite o BRICS-Pay. Você vai poder fazer transações internacionais e futuramente até com um QR Code ali, como se fosse realmente o Pix, né? Aí do Brasil que você paga com QR Code. Isso é soberania internacional dos BRICS. Isso é substituição do dólar. Não, não é. Não é, porque se eu contar para vocês que a transação inteirinha foi feita em derivativo de dólar. Como é que funciona isso aqui? É uma coisa muito bacana, que eu adoro, que é a arquitetura de transferência de pagamentos. Isso é finanças, isso não é uma inovação monetária. Isso aqui não é soberania monetária. Isso aqui não é invenção ou aplicação de reservas internacionais. Não, não. Isso é apenas arquitetura de pagamentos, de transferências feitas no blockchain, utilizando coisas análogas a USDT, tá? Vamos mostrar o que aconteceu aqui do ponto de vista de arquitetura financeira. Quando você fez o seu pagamento para você colocar saldo na sua conta do BRICS-Pay, você pagou a BRICS-Pay no Brasil utilizando um parceiro deles que se chama Pay-in. São empresas brasileiras de soluções de pagamento. Normalmente são empresas que têm maquininha de cartão de crédito, são as mesmas empresas que os vendedores de curso utilizam para vender curso online. Também eu usei outro sistema, mas tudo bem. As pessoas usam isso para você poder fazer a cobrança por meio de pagamento eletrônico, tá certo? E isso vai alimentar o balanço da BRICS-Pay no Brasil, que pode ser com o CNPJ mesmo, de uma filial da BRICS-Pay, ou apenas um contrato em que esta empresa presta serviços de pay-in e de payout. O que é payout? Caso você, em vez de mandar o seu dinheiro via Pix, a Dona Léo, isso nunca vai acontecer, mande dinheiro de volta para minha conta no Brasil e eu queira trazer da minha conta do BRICS-Pay para o meu saldo no meu cartão bancário, na minha conta bancária. Isso é payout. Essa empresa apenas coleta os pagamentos e envia o dinheiro para a BRICS-Pay. Tá? Isso é pay-in, payout, que isso é o que possibilita ou impossibilita que empresas de crypto exchange e essas outras tecnologias digitais operem no mundo inteiro. O que limita é a regulamentação jurídica de se poder ter uma conta bancária, acesso à conta bancária de pay-in e payout, e você poder receber em moeda local e pagar em moeda local. E como esse dinheiro sai aqui do Brasil e vai para a Rússia? Nesse momento, a BRICS-Pay transforma esses reais em USDT ou outra stablecoin derivativa ou do dólar ou do euro. E essa stablecoin vai para a crypto exchange russa, né, que está ali na Rússia, é trocada por rublos, como ela é vendida, e trocada por rublos, e esses rublos entram na conta da senhora Léo ali na Rússia, por pay-in, payout russo, certo? E como são feitas essas liquidações? Aqui no Brasil, como é que é feito? Os reais, esse dinheiro está disponível em crypto exchanges no Brasil. E à medida que essa pay-in acumula reais, ou ela passa para a operação da BRICS-Pay no Brasil, ou a própria pay-in compra essas stablecoins e deixa numa wallet pertencente à BRICS-Pay no próprio sistema da BRICS-Pay. E a BRICS-Pay usa esses créditos essa posse de stablecoins e maneja ao redor do mundo e manda para sua filial ali, para sua conta na Rússia.
E na Rússia ela faz uma operação de venda para rublos. E, tendo rublos, pela pay-in, pay-out que ela tenha na Rússia, ela paga a senhora Léo ali na conta dela em rublos dentro do sistema bancário russo. Então, como funciona isso? Isso funciona como uma crypto exchange. É uma empresa de criptomoedas com sede em Dubai, até para escapar de sanções, possivelmente, e que tem filiais ou contratos no resto do mundo em que permite que o pay-in e o pay-out seja feito em moeda local e aceitem os cartões de crédito, aceita naqueles países. Aceita o MIR na Rússia, aceita Union Pay, se eu não me engano, na China, aceita até a RedShop, acho que nem existe mais no Brasil. Por quê? Porque os pay-in, pay-outs nesses sistemas, essas empresas que são providers de pagamento, tanto para receber como para pagar, aqui. Só que eles têm que seguir a legislação dos países. Porque é uma empresa que pode até acionariamente pertencer aos BRICS, eu confesso que eu não fui verificar, porém, no Brasil, tenha certeza, vai pagar IOF. Porque tem regulamentação do Banco Central e da Receita Federal de que compra de stablecoins é uma operação de câmbio. E, por mais que você não veja esses criptos, é como está funcionando no background, né? O blockchain mesmo é o back-office da operação. Então você tem que fazer KYC, você tem que know your client, né? Você tem que fazer todos os registros ali. E vai ser sujeito a todos os controles de capitais existentes no Brasil, na Rússia, na China. É uma empresa de pagamentos que utiliza blockchain. Léo, isso é inovador? Não é. Não é. Desde 2020, desde março de 2020 eu sei que isso existe. Léo, por quê? Não posso falar, mas isso existe, empresas muito grandes usam isso aí, empresas brasileiras usam isso para fazer também tudo legalmente, porque até dizer industrial, não posso ficar falando. Porém, isso é a coisa mais normal do mundo, porque usar Swift é caro. Então, para transações pequenas, não vale a pena Swift. Vale muito mais a pena você pagar uns 4, 5% de uma transação pequena, de $100, do que você pagar $150 para começar a brincar no Swift. O Swift é caro e burocrático. Eu não sei se vocês sabem, se você vai receber uma quantidade pequena de dinheiro em Swift, até $1.000, tal, não vale muito a pena. Por que não vale muito a pena? Porque na maioria dos bancos brasileiros, para você receber, né, aí você tem que dar seu IBAN, e ninguém no Brasil sabe mexer com isso aí, você sempre fica em dúvida para fazer o registro quando você tem que receber dinheiro fora do Brasil, tal. Você tem que fornecer IBAN ou um outro número lá que eu esqueci. E os bancos brasileiros cobram. O dólar tá R$5, por exemplo. Eles vão pagar R$4,90 por seu dólar. Em vez de eles pagarem R$5.000, né? Porque você está recebendo $1.000, eles vão pagar R$4,90. Você vai receber 4.900. Porque é o markup, make-up, né? Que eles ganham em cima disso aí. E eles também vão cobrar a taxa da operação fixa, que normalmente é uns R$250. Ou seja, no final, você recebeu R$5.000, só que, né, nominalmente seriam R$5.000, só que depois das operações você tem ali uns R$4.700. Você está perdendo ali quase 10%. É muita coisa. Porém, vale muito a pena quando são transações enormes, operação de câmbio, essas coisas. Porque aí o fixo é baixo. Tá? O Swift, ele é antigo, ele é demorado, não é tão demorado, mas continua sendo coisa daqui 2 dias, dia seguinte, essas coisas, não funciona no final de semana. Operação de crypto exchange funciona no final de semana. Pay-in, pay-out funciona no final de semana. Então isso é bom para turismo, isso realmente é ótimo para turismo. Só que aí eu faço uma pergunta. Se você já vai usar cartão, por que você não paga? Ah, mas na Rússia e na China não funciona o cartão. Beleza, beleza. Aí tudo bem, isso é uma coisa bem bacana. Para turismo na Rússia e na China. Legal. Até, mas tem outras opções, né? Tem um vídeo aqui no canal, eu na Rússia, em Krasnodar, né, em Sochi, em Krasnodar, que eu mostro para vocês como é que é a situação lá na Rússia under sanctions, né? Foi gravado aí em maio do ano passado, 2025. Eu estava lá e eu mostro para vocês como é que funciona a economia da Rússia um pouco. Bem bacana, vou deixar o link aí na descrição. Tem formas também, mas isso é uma mão na roda, isso é bacana. Só que isso não vai substituir o dólar, isso não vai substituir o Swift. Grandes empresas podem usar isso aqui? Tá, você vai fazer pagamento de petroleiro via isso aqui? Você vai pagar milhões de dólares de carga de minério de ferro via isso aqui?
Você vai pagar, por exemplo, uma grande indústria de carros elétricos chinesa se instalou na Bahia, vai fazer remessa de lucro com isso aqui? Duvido muito, duvido muito. Mas para comércio internacional tem outras opções. Tem, por exemplo, as câmaras de compensação, que o Brasil já tem em Yuan, né? Porém, isso aqui é bom para turismo. Isso aqui é bom para turismo. Eu não sei, societário, se isso pertence aos BRICS, se isso pertence ao Brasil, a uma estatal russo, chinesa, brasileira, eu não sei. Eu sei que a sede é em Dubai. Porém, isso aqui nada mais é do que um sistema de pagamento. Não é uma grande arquitetura, não é melhor. É bom, é bem feito, é bacana. Tem um monte de contrato, é difícil fazer isso aqui. Você tem que ter um capitalzinho, porque você tem que ter tal. Porque à medida que os russos comecem a mandar muito dinheiro para fora da Rússia por esse sistema, essa empresa vai começar a acumular rublos. Então, se essa empresa está acumulando rublos e mandando muitos reais para o Brasil, a quantidade de reais dessa empresa vai subir, não vai? E a quantidade de reais vai cair, a quantidade de rublos vai subir. O que eles fazem? Eles pegam esses rublos, que eles estão superavitários, porque as pessoas estão trocando rublos por cripto, eles compram com esses rublos, na Rússia mesmo, outras criptomoedas que eles podem mandar para a sede ou mandar para o Brasil outra criptomoeda, compra Bitcoin, de pessoas que queiram vender ali no descentralizado mesmo. Eles compram nas crypto exchanges que existem ali, pagando em rublos com dinheiro local para os locais. Eles compram essas criptomoedas, pode ser Bitcoin, ouro Tether, o que eles quiserem, eles compram esse dinheiro, compram essas criptos, mandam para a blockchain do Brasil e vendem no Brasil em troca de reais. Veja que o cripto está funcionando como liquidante. Porque o problema disso aqui é coincidência de desejos. Porque se eu aumento a quantidade de pessoas querendo trocar rublos por criptomoeda, vai ter uma hora que eu vou aumentar muito a quantidade de rublos disponíveis e diminuir a quantidade de USDT disponível na Rússia. Como é que eu resolvo isso? Eu vou e pego esses rublos, troco por outras criptomoedas, outras mercadorias e mando por blockchain para o Brasil, em que as pessoas estão trocando muitas criptomoedas por reais. Aí eles pegam e vendem no Brasil, compram esse excesso de reais, né, ficam com excesso de reais para poder continuar a operação. Isso é um liquidante. Mas veja, como é feita a precificação? Qual é a unidade de conta? A unidade de conta é o dólar. Como eu sei quantos reais eu preciso para o rublo? Eu vou converter reais ao dólar e depois ao rublo. Esse aqui, o dólar, o SDT. Não, mas eu vou fazer por Bitcoin. Tá bom, quanto vale o Bitcoin na Rússia e quanto vale o Bitcoin no Brasil? Você vai converter em dólar, bicho. De qualquer maneira. Para converter para Yuan, também. Reais, dólar, Yuan. Rúpia, a rúpia, né, da Índia. Reais, dólar, rúpia. Rúpia para rublo. Rúpia, dólar, rublo. É assim. E aí o indiano, né, que tem muito, que se apaixona ali pela russinha, pega aí, vai mandar um dinheirinho para comprar flores, porque russos adoram flores. O que ele vai fazer? Ele vai carregar com rúpias, colocar na conta dele, mandar para a russinha ou pagar a floricultura. Ele manda para o dinheiro da floricultura, a floricultura faz o serviço e tudo isso foi feito por cripto. Porém, eles podem nem saber que é assim. Qual é a unidade de conta? Dólar. Mesmo se usar uma stable de euro, é dólar. Porque liquidez. Para você mexer com tantas moedas, você precisa de liquidez. E veja, existe stables de reais. Existem tokens de reais, existem tokens de rublo. Existem. Só que qual é o sistema que eles estão utilizando? Dólar. Por quê? Se eu tenho muito token de russo, o que eu vou fazer com isso? O token de rublo, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso de USDT. Justamente para quando eu aumentar muito a quantidade de rublos ali, eu poder comprar por outra criptomoeda e mandar para um país mais deficitário. O BRICS-Pay vai fazer o balanceamento como liquidador. O BRICS-Pay. Tá? É muito interessante, é muito bacana, vai gerar emprego, tomara que gere emprego no Brasil também, gente capacitada para mexer com isso e tal. Só que isso vai substituir o Swift? Não, não vai. Até porque o Swift é para outra coisa. O Visa, Mastercard fazem esse serviço, faziam esse serviço muito bem.
porém eles foram muito regulamentados. No Brasil, a criptomoeda está sendo muito regulamentada, né, que é MiCA, se eu não me engano, que é a regulamentação europeia, que é imitada no Brasil. Tem vídeo aqui nesse canal falando como todas as regulamentações internacionais, uma hora ou outra, chegam para o mundo inteiro, tá? Deem uma olhada aí também. Que é para a regulamentação de criptomoeda, porque esse sistema, esse tipo de sistema, se deu muito bem de 2020 até 2023, quando a MiCA começa a entrar em vigor. Aí essas empresas de transação pequena começaram a ter que ser reguladas, pagar IOF no Brasil, o equivalente, na Europa também o equivalente para transposição de divisas, tiveram que ser muito reguladas com KYC, compliance, para evitar evasão de divisas, né, para também ter uma aplicação de controle de capitais. O BIS, o Banco Internacional de Compensações, né, que também a tradução literal é liquidações, né? Mas no Brasil se usa compensações. O Banco Internacional, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, simplificando muito, eles, junto com a União Europeia, né, quiseram entrar em vigor isso aqui, que é a MiCA, que é as regulações exatamente para evitar que exchange houses, né, que crypto exchange, né, corretoras de criptomoeda fossem utilizadas como intermediários de transações internacionais. Por exemplo, uma grande companhia de criptomoeda chinesa que tem operações nos Estados Unidos e no Brasil, você pudesse carregar a sua carteira com Pix e pedir um pagamento na sua conta em dólar nos Estados Unidos. Eles agiram muito para tentar evitar isso ao máximo, porque o que você está fazendo é usar o pay-in e pay-out dessas cross-borders de criptomoeda para que elas utilizem o próprio balanço como transação internacional, que é muito barato. Né? Barato, prático, e você paga o dólar comercial, né? Você compra o SDT pelo dólar comercial, você manda e saca nos Estados Unidos, na Europa, o dólar comercial. Isso está sendo muito combatido, isso não pode mais. Sempre foi uma região meio cinza, né? Se podia ou não fazer assim. As próprias empresas de criptomoeda não gostariam que fosse assim. O que era muito usado era peer-to-peer por crypto exchange, mas isso também, principalmente agora com tudo que nós sabemos que o Bitcoin é totalmente rastreável, então imagina se você está fazendo um peer-to-peer com uma pessoa que transacionou Bitcoin de uma forma meio suspeita, então isso é um pouco perigoso. O BRICS-Pay é uma boa solução, bacana tal, mas ele não é tudo isso que vocês estão falando, gente. Não é o fim do dólar, ele está usando o dólar, gente. Vejam o vídeo, vejam todos os vídeos que eu citei aqui nesse vídeo, perdão a repetição. Mas é isso, tá? Qual é o problema da unidade de conta? Tá? O problema da unidade de conta. Tá certo, pessoal? Curtam, compartilhem, inscrevam-se, fiquem com Deus.